Então, gente, voltando aqui ao canal, né? Fiquei muito tempo longe aí, né? Estava tentando acelerar aí as matérias para a prova da Polícia Federal, mas não consegui, adiantei o máximo que pude. Uma prova tosca, né? 4 questões de direito, ou seja, o cara é policial sem saber nada de direito, mas enfim, vida que segue. As questões de contabilidade e estatística, né? Estavam de outro mundo, né? Então, um cara ali que ficou 2 anos estudando estatística e sendo estatísticos, conseguiu fazer uma boa prova. Então, partindo aí para a Polícia Civil da Vida e dos Estados, que vai abrir de montão. Desanima não. Crimes contra a vida, homicídios. Vamos começar uma sequência de penal especial aí para a gente finalizar penal especial e pegar processo penal em provas e dar sequência na matéria aí. Crimes contra a vida, né? Então, nos crimes contra a vida, nós temos a vida extrauterina e a vida intrauterina, né? Então, nós temos a vida extrauterina, né? E a vida intrauterina. O homicídio, somente na vida que é extrauterina, né? Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou a automutilação, também extrauterina, né? O infanticídio, né? Só admite na forma dolosa, informação importante aí, né? Do infanticídio, né? Que só admite na forma dolosa, extrauterina também. O abortamento também, né? Aqui, né? O abortamento, né, gente? Ele vai ser o único que é intrauterino. O abortamento, ele vai ser o único intrauterino. Então, nos crimes contra a vida, nós temos aí homicídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, infanticídio e o abortamento. Dentre esses crimes contra a vida, o abortamento é o único intrauterino e o infanticídio só admite na forma dolosa, ou seja, com aquele dolo, né? A pessoa, né, a mãe tem a intenção de fazer o infanticídio ali. Então, o homicídio lá previsto no artigo 121, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio ou automutilação no 122, o infanticídio no artigo 123 e o abortamento no 124, 125 e 126. A competência para processar e julgar. Se doloso, no tribunal do júri. Artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Se culposo, de regra, é a vara criminal comum. O único crime contra a vida que admite a forma culposa é o homicídio. Então, outra informação importante aqui que vale a pena destacar. O único crime contra a vida que admite a forma culposa é o homicídio. Então, o homicídio é o único crime contra a vida que admite a forma culposa. Pegou aí? Seguindo aí, tem muita coisa boa aí. Então está aqui o artigo 30, inciso 38, né, do artigo 5º da Constituição. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados o quê? A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, plenitude da defesa, o sigilo das votações, soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Essa última é importante. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, os crimes dolosos contra a vida, instituição do júri. Temos aqui o homicídio culposo comum, né? Que é o único crime contra a vida que admite a forma culposa, o homicídio. Então, homicídio culposo comum. Parágrafo 3º do artigo 121 nos diz o seguinte: se o homicídio é culposo, se ele é culposo, a pena é de detenção e não de reclusão, de 1 a 3 anos. Então, a pena mínima aí é de 1 ano, né? Então, detenção de 1 a 3 anos. Então, o artigo 302 do CBT, do Código de Trânsito Brasileiro, é o homicídio culposo, também admite o homicídio culposo na direção de veículo automotor, que compete à vara criminal comum. Temos aí o artigo 302, né, do CBT, também tem a forma do homicídio culposo na direção do veículo automotor.
O bem jurídico tutelado contra o crime de roubo é o crime contra o patrimônio. Então, o crime de roubo é o crime contra o patrimônio. Nós vamos ver lá, né? Que o crime contra o patrimônio, nós temos o crime de roubo, de furto, entre outros. Temos uma forma de roubo que é o latrocínio, que é o roubo mais a morte. O roubo qualificado pela morte da vítima pode ser doloso. Deve ter o dolo no roubo e na morte. Neste caso, mesmo tendo uma morte dolosa, o crime não vai a júri, pois não está dentro do capítulo dos crimes contra a vida. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que dentre os crimes contra o patrimônio, nós temos lá o crime de roubo, que tem na modalidade qualificada roubo mais morte. E que essa morte, mesmo sendo dolosa, ela não vai entrar no crime de quê? Não vai entrar no júri, mesmo sendo dolosa. Não vai entrar no júri, porque o crime está no capítulo dos crimes contra o patrimônio. Beleza? O homicídio. O crime de homicídio ele pode ser doloso ou culposo. Então, o único crime contra a vida, né, que admite a forma culposa é o homicídio. Então, o homicídio ele pode ser doloso e culposo. Se doloso, o homicídio ele pode ser simples, privilegiado, qualificado e majorado. Se doloso, o homicídio ele pode ser simples, que está lá no caput do 121, privilegiado, parágrafo 1º, né? Qualificado, parágrafo 2º todo do 121 é a qualificação do homicídio, e majorado, parágrafo 4º, segunda parte, parágrafo 6º, parágrafo 7º do artigo 121. Vamos ver cada um dele aí, tópico por tópico, para a gente poder desfrutar dessa matéria que é uma delícia. Se culposo, ele pode ser simples, majorado, com perdão judicial. Então tá aqui, né? O homicídio se culposo, ele pode ser simples, está lá no parágrafo 3º, majorado no parágrafo 4º, parte 1ª, na primeira parte, porque na segunda parte já está a forma dolosa, com perdão judicial, parágrafo 5º, e o homicídio culposo no artigo 302 do CBT na direção de veículo automotor. Um dolo eventual vai para o tribunal do júri e se aplica o Código Penal e não o CTB. Então o que ele está dizendo aqui, né? Se o cara comete um crime de homicídio na direção de veículo automotor, tendo um dolo eventual querendo aquele resultado, ele vai para o tribunal do júri e não para a vara comum. E se aplica o CP e não o CTB. Se ele tem um dolo eventual, se ele tem a intenção. Matar. Matar é a supressão da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. Então, matar é a supressão da vida humana extrauterina praticada por outra pessoa. Então, ó, da vida humana extrauterina. Aqui não está muito boa a coordenação motora. Coordenação motora com o mouse para poder sublinhar uma benção. Então, quando a vida é intrauterina, o único crime possível é o aborto. Então, vale destacar, né? Quando a vida é intrauterina, o único crime possível é o aborto. Então, o aborto é o único crime possível contra a vida uterina. A vítima se considera morta para o direito quando a atividade encefálica acaba, tendo a morte cerebral. Então, o cara é considerado morto para o direito quando tem a morte cerebral. O coração está batendo, mas teve a morte cerebral, ele é considerado morto para o direito. Quando a vida deixa de ser intrauterina e passa a ser extrauterina. Quando é que a vida deixa de ser intrauterina? Que o feto, né, tá para sair ali do corpo da mulher. Como é que a gente tem essa diferenciação, então? Então, com o início do parto, né, com o rompimento do saco amniótico. Então, houve o rompimento do saco amniótico, né, início das dores de parto, nós já estamos tendo ali. Antes das dores de parto será o aborto. E depois já é o quê? Já é o homicídio, né, o infanticídio. Então, tá ali, né? Deixa de ser intra e passa a ser extra. Quando é que ela deixa de ser intra e passa a ser extra? Com o início do parto. Iniciou o parto, com o rompimento do saco amniótico, teve o início das dores de parto, porque antes das dores de parto é o aborto. E a partir das dores do parto será infanticídio ou homicídio, depender do caso concreto. Feto nasceu. É necessário que haja respiração
não é necessário para que haja a respiração para ter o crime. Após o início do parto e durante este, se fala em ser nascente. Após a conclusão do parto, se fala em ser nascido ou neonato extrauterino. Então, ó, após o início do parto. Então tá aqui, né? Após o início do parto. E durante o parto, se fala em ser nascente. Então, após o início do parto e durante o parto, nós temos o ser nascente. Concluiu o parto, né? Se fala em nascido. O parto já foi concluído. Então, se fala em nascido ou neonato. Após a conclusão do parto, se fala em nascido ou neonato, que é o extrauterino, né? Tanto o nascente quanto o nascido ou neonato podem, portanto, ser vítimas de homicídio ou infanticídio, não cabendo se falar em aborto, porque aborto é intrauterino. Já o infanticídio e o homicídio já é extrauterino. Então, o nascente, né, que está ali no início do parto, ele já o quê? Já tem a vida extrauterina, né? Então, o início do parto, né, já tem a vida extrauterina. Então, não há que se falar em aborto, e sim em homicídio ou infanticídio. Comete o crime de homicídio a mulher que, iniciado o trabalho de parto, já não é mais aborto. Então, já iniciou o trabalho de parto. Matou o bebê, homicídio. Matou o nascituro, homicídio. Não estando no estado puerperal. Então, muito importante essa observação aqui. Não estando no parto puerperal. E aí, se estiver em estado puerperal, aí ela comete um infanticídio. Não estando em estado puerperal, se torna um homicídio. Ela em estado puerperal, nós teremos um infanticídio. Beleza? Ainda que este não tenha respirado. Correto. Para os efeitos dos crimes contra a vida, considera-se morta a pessoa no momento em que? Então, considera-se morta a pessoa no momento em que cessar a sua atividade encefálica, a famosa morte cerebral. Temos aqui o homicídio simples. O homicídio simples é o artigo caput do 121, né? Que é conhecido aí pela maioria dos cidadãos brasileiros, né? Matar alguém. É reclusão de 6 a 20 anos. Então é importante. Matar alguém é pena de reclusão. Reclusão é regime fechado, gente. E a mínima é de 6. E a máxima é de 20 anos. A mínima é de 6 e a máxima é de 20 anos. Caso de diminuição de pena, nós temos o homicídio privilegiado, composto aqui no parágrafo 1º. Então, caso de diminuição de pena, né, que é o homicídio privilegiado, está aqui no parágrafo 1º do artigo 121 e nos diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então está aqui o homicídio privilegiado. Ó. O agente comete o crime impelido por quê? Por motivo de relevante ou valor moral. Então, ele está impelido por motivo de relevante valor social ou por motivo de relevante valor moral. Um ou outro. Se ele está impelido por motivo de relevante valor social, homicídio privilegiado. Se ele está impelido por motivo de relevante valor moral, também privilegiado. Nós vamos ver lá valor moral e valor social, cada uma delas. E sob domínio de violenta emoção. Sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima, já é outra característica aqui do homicídio privilegiado, né? Sob o homicídio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, como vocês podem perceber, o homicídio privilegiado ele é associado por 3 características: por motivo de relevante valor social, por motivo de relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, ele pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Seguindo.
O privilégio no homicídio é causa de diminuição de pena. Então, tá aqui, informação importante, que o privilégio no homicídio é causa de diminuição de pena. Então, privilégio. Se o cara está tendo privilégio, vai diminuir a pena. Né? Privilégio. Ele está tendo privilégio. Se ele está tendo aquele privilégio, porque vai diminuir a pena dele. Então, é causa de diminuição de pena. O juiz tem o poder-dever. Ele é obrigado. É um direito subjetivo do réu de, se cometeu uma das características do homicídio privilegiado, ter a pena reduzida. Beleza? Não há cumulação no homicídio privilegiado. Não há cumulação no homicídio privilegiado. Natureza jurídica. Qual é a natureza jurídica do homicídio privilegiado? É uma causa de diminuição de pena. Então, a natureza jurídica do homicídio privilegiado é a diminuição de pena. Coordenação motora aqui, ó, bem suave. O fato de o homicídio ser privilegiado, ele não exclui o crime. Então, preste atenção. Foi homicídio privilegiado. Não é fato para excluir o crime. Não exclui o crime ser privilegiado. E nem impede que o sujeito ativo seja processado e condenado. Ter um privilégio é ter uma diminuição da pena. Então, não exclui o crime. Beleza? Então, o fato do homicídio ser privilegiado não exclui o crime. E nem impede que o sujeito seja processado ou condenado. Muito importante. Para que o homicídio seja considerado privilegiado, basta que o sujeito tenha cometido em uma dessas três situações: relevante valor social, relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos ver aí. Então, coloquei as cores lá, né? O valor social vai ser azul. O relevante valor social, nós temos a outra aí que foi verde, né? Salvo engano. O relevante valor moral e sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, qual é a pegadinha aqui? A pegadinha mais na terceira, né? Que como é uma frase grande, o examinador tenta trocar as palavras para poder pegar o candidato. Mas como você está estudando aqui com a gente, você não vai cair nessa, né? Então, sob o domínio de violenta emoção. Então, não é sob influência, é sob domínio. Então, não confunda domínio com influência. Se o cara botar sob influência de violenta emoção e você for na toda, você vai errar, meu querido. Porque não é sob influência, é sob domínio. É diferente sobre influência. O cara tem que estar dominado e não influenciado. Então, sob o domínio de violenta emoção e logo em seguida, passou um tempo, aí ficou com raivinha, foi lá e, matou. Não. Logo em seguida, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Então, o cara vai lá, voltou lá e a vítima foi, não. Logo depois, a injusta provocação da vítima. Então, ele está sob o domínio de violenta emoção. O cara está sob o domínio de violenta emoção. E a vítima foi lá e provocou o cara. Logo em seguida, homicídio privilegiado. Vamos ver aí cada uma delas, as características de cada uma delas aí do homicídio privilegiado. Motivo de relevante valor social. É aquele motivo que atende aos interesses da coletividade, né? Então, o motivo de relevante valor social é aquele motivo que atende aos interesses da coletividade. Não interessa tão somente ao agente, mas sim ao corpo social. Então, é um motivo que atende aos interesses da coletividade. É aquele motivo que atende aos interesses da coletividade. Não interessa tão somente ao agente, mas sim ao corpo social. A morte de um político corrupto por um agente revoltado com a situação de impunidade no país, em que o direito penal, segundo este agente, apenas pune as pessoas que não têm condição financeira ou poder. Então o cara vê, né, um político aí, né, roubando a doida aí direto e sendo injustiçado. Por quê? Porque o direito penal só é para os pobres, né? Então o cara tá roubando a doidada ali, ele faz a lei, desfaz a lei, então tá roubando igual água. Então vai lá um cara para poder acabar com a situação
e mata aquele político pilantra. Então, o quê? Motivo de relevante valor social, né? Porque a população está tão indignada, né, que, pô, é um motivo de relevante valor social. De tanta indignação que esses caras roubam descaradamente na cara dura, gente. Na tua cara, rouba mesmo. O sujeito mataram um perigoso estuprador que aterroriza as mulheres e crianças de uma pacata cidade do interior. Você vê que nós temos aí o caso do Lázaro, né? Vai que alguém aí, algum fazendeiro, vai e pega ele. Por quê? Por motivo de relevante valor social. O cara tá dando um trabalho danado aí para as polícias, os policiais aí de Goiás do Distrito Federal, e não tá conseguindo pegar o cara. Vai o fazendeiro aí, dá um tiro nele e acabou. Então, por motivo de relevante valor social. Porque o serial killer, né? Mas ele não, a pessoa, o fazendeiro que matar ele, não tem que ter vínculo com nenhuma pessoa que ele matou, porque senão já é valor moral e não social. Vamos ver aí. Motivo de relevante valor moral é aquele que se relaciona-se com interesse particular. Então foi o caso que eu dei, né? O fazendeiro, no caso do Lázaro, né? O serial killer. Ele matou aquela família ali, né? E estuprou a mulher também, né? Vai que um parente daquela mulher vai atrás dele e mata ele. Motivo de relevante valor moral. Por quê? Por interesse particular do responsável pela prática do homicídio, aprovado pela moralidade prática e considerado nobre e altruísta. Então é aquele que se relaciona-se com interesse particular. Motivo de relevante valor moral tem o interesse particular. E o motivo de relevante valor social é o interesse da coletividade. Altruísta, né, é quando falamos em altruísmo, estamos falando de indivíduos que têm a característica e a capacidade de realizar boas ações, né, pensando no bem-estar das pessoas ao seu redor. Boas ações foi ótimo. Mesmo que para isso tenha que se anular e sacrificar seus próprios desejos e interesses. Matar alguém que estuprou e matou mulheres da família, né? Então, no caso desse Lázaro aí, né? Ele matou, estuprou a mulher lá, né? Vai que um familiar pega ele e mete uma bala no meio da testa dele, motivo de relevante valor moral, por interesse particular. Eutanásia é crime? Eutanásia é crime. O que é eutanásia, né, Luiz? Então tá lá, né? É um homicídio privilegiado com valor moral. Eutanásia é um homicídio privilegiado com valor moral, com interesse particular, né? É um modo comissivo de abreviar a vida de uma pessoa portadora de uma doença grave, né? Que a pessoa já está em estado terminal, né? E sem previsão de cura ou recuperação pela ciência médica, que a ciência médica dá como perdida. Mas para Deus nada é impossível. Eu sou totalmente contrário. Para Deus nada é impossível. Então a eutanásia, segundo os doutrinadores, é aquela pessoa que está em estado terminal e a ciência médica dá como morta. Mas para Deus nada é impossível. É um homicídio privilegiado com valor moral, porque a pessoa pede o fim. E se alguém familiar mata essa pessoa com eutanásia, com alguma doença incurável, né? Curável, né? Incurável para a ciência, mas curável para Deus, comete um homicídio privilegiado com valor moral. É também denominada de homicídio piedoso, compassivo ou consensual. Também denominada de homicídio piedoso, compassivo e consensual. Configura assim o homicídio à eutanásia, contudo há um homicídio privilegiado com relevante valor moral. Responde pelo homicídio, mas teria diminuição de pena. Por quê? Porque é um homicídio privilegiado. Então, tem o quê? A diminuição de pena aí de 1/6 a 1/3. Terceira modalidade do homicídio privilegiado, que cai mais aí, né? Que eu tenho visto nas questões, é o que cai mais, né? Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Precisa ser sob domínio. Então, influência não, né? A influência não caracteriza. Então, precisa ser o domínio. E necessita ser por provocação injusta. Injusta provocação, né? Se for agressão injusta, então o cara foi agredido, não. Não, pô. É domínio de violência e emoção, logo em seguida a injusta provocação. E não injusta agressão. E não uma agressão injusta. É injusta provocação. Não deixa se trocar pelas palavras. Se for agressão injusta, em tese, temos o quê? Uma legítima defesa em favor de quem matou. Se for o quê? Uma agressão injusta, teremos a legítima defesa em favor de quem matou. Então, o homicídio privilegiado
é aquele em que o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima? Errado, né? Estamos fazendo aqui algumas questões aqui, ó. Teremos duas questões aqui. O homicídio privilegiado é aquele em que o agente comete o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta agressão da vítima. É agressão, né? Injusta provocação da vítima, gente. Segunda questão aí. A eutanásia ou homicídio piedoso é reconhecido como conduta praticada por relevante valor moral caracterizadora do homicídio privilegiado. Certinho, né? A eutanásia, sim, é considerada um crime privilegiado de relevante valor moral. Então a questão está certa. A premeditação no homicídio ela é incompatível com esta hipótese de privilégio. A premeditação do homicídio, né? O cara foi lá e premeditou o homicídio, né? Arquitetou. Ele é incompatível com esta hipótese de privilégio. Sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, ela é o quê? Ela é incompatível com a premeditação do homicídio. A tarefa de arquitetar minuciosamente a execução de um crime não se coaduna com um domínio de violenta emoção, seja pela existência de ânimo calmo e refletido, seja pela ausência de relação de imediatidade entre eventual e injusta provocação da vítima e a prática da conduta criminosa. Então tá lá, né? Logo em seguida, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Então, o cara premeditou, então ele teve tempo para pensar. Então, gente, não foi logo em seguida. Então a tarefa de arquitetar, né, de ter o trabalho de fazer a execução do crime, não se coaduna com o domínio de violenta emoção, seja pela existência de ânimo calmo e refletido, e seja pela ausência de relação de imediatidade, né, de ser de imediato, logo em seguida, entre eventual injusta provocação da vítima e a prática da conduta criminosa. A premeditação, entretanto, ela é compatível com as privilegiadoras de relevante valor moral e relevante valor social, e vale a pena destacar. A premeditação, ela é compatível com as privilegiadoras de quê? Do relevante valor moral e do relevante valor social. Mas a privilegiadora sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não cabe à premeditação. A premeditação ela é compatível com as privilegiadoras do relevante valor moral e do relevante valor social. Hipótese de homicídio qualificado vai ficar para a próxima aula, quando ficar muito grande. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. E não sai daí não, que eu vou tomar uma água e já volto já. Curso jurídico e policial em casa. Até mais.